Boa noite, caros ouvintes, caros irmãos telespectadores que agora nos acompanham pela Rede Amigo Espírita. Hoje, quarta-feira, mais um Página Aberta com uma temática que de fato é muito atual, né? Como toda obra que Emmanuel nos trouxe nas suas pérolas do Evangelho, hoje o livro Ceifa de Luz, o ponto 13, nos traz uma perspectiva de verificar a nossa posição do mundo sobre o aspecto do que produzimos. Isso. Não é isso, Marilourdes? Isso mesmo. Boa noite a todos e a todas. É com alegria, né, que estamos aqui retomando nessa quarta-feira, depois de nós, aqui em João Pessoa, na Paraíba, né, passarmos 4 dias em Campina Grande, no evento espírita, que é o MIEP, e estamos aqui cheios, né, Queiroz, de alegria, reabastecidos, prontos para mais ensinamentos. Isso. E nada mais interessante do que o que Emmanuel nos coloca hoje, que ele vai, como sempre, quem está nos ouvindo hoje, Emmanuel na coleção Fonte Viva, ele pega versículos a versículos do Evangelho e faz toda uma análise, né? E hoje o versículo que nós vamos conversar é sobre o versículo 13 de Mateus. Então, o Evangelho de Mateus, capítulo 13 e o versículo 23. Esse capítulo, ele trata daquele momento que Jesus nos traz uma das parábolas mais significantes do trabalho do servidor do Cristo, que é do semeador, né? Que todos nós conhecemos, né? Que Jesus ele estava saindo de casa e estava sentado junto ao mar, né? E juntou muita gente, porque Jesus tinha aquela energia de amor que contagiava. Então, onde ele estava, apareciam os sedentos, né, da sua luz. Então começou a se juntar muitas pessoas ao pé dele. E Jesus, então, vendo aquela multidão que se chegava, ele subiu num barco e toda a multidão que estava em pé na praia começou a ouvi-lo, né? E ele falou de muitas coisas por parábolas e começou dizendo que o semeador saiu a semear e quando semeava, aí ele vai trazendo aquilo que nós já conhecemos. Uma semente caiu ao pé do caminho, não é? E as aves vieram e comeram, outras caiu entre as pedras, onde não havia terra bastante, logo nasceu, mas como não tinha terra, também morreu, vindo o sol, né? Queimou e secou, porque não tinha raiz. Outra caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram. Ela foi crescendo entre os espinhos e os espinhos a sufocaram. E a outra semente caiu em terra boa e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Então Jesus, depois dessa primeira fala, né, desta parábola, ele aí faz aquele arremate, né, Queiroz? Porque Jesus ele falava, deixava que aquilo viesse à mente dos ouvintes, e aí ele faz o arremate da sua fala dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Então veja, e logicamente se acercaram desse momento, depois que Jesus deixa, os discípulos chegaram perto dele e perguntou: mestre, por que tu falas através de parábolas, né? E aí Jesus responde que para os discípulos era dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para aquele povo não era dado, né? E aí Jesus traz um outro ensinamento para os discípulos, que ele diz: porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquele que tem lhe será tirado, né? Então Jesus vai mostrando que quanto mais eu compreendo, quanto mais eu me abro para o conhecimento, mas eu vou ter. Se eu não busco compreender a vida, com certeza vai ficando muito mais difícil. E aquilo que eu penso em ter, termino perdendo, né? E aí ele diz: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo
não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. Então Jesus trazia na sua fala parábolas do dia a dia, né? Onde aquele povo pudesse compreender na simplicidade, veja bem, na simplicidade da sua fala, porém numa profundidade de ensinamento. Porque o educador, ele não precisa ser aquele que traz algo muito difícil. Ele precisa trazer uma profundidade na simplicidade, isso que Jesus trazia, né? E aí ele vem dizendo que é por isso que ele fala através das parábolas. E aí ele dá um estímulo, né, aos discípulos, né? Porque o coração deste povo está endurecido e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos. Mas bem-aventurados os vossos olhos, aí ele dá, né? Que porque veem e ouvem, né? E aí escutai, ele começa a dizer aos apóstolos, escutai, pois a parábola do semeador, né? O que foi semear, aí ele vai trazendo uma explicação também para os discípulos, naquele momento, né? O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. E é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o versículo que nós vamos conversar. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro produz 60 e o outro 30, desculpe. Propôs-lhes outra parábola dizendo, e aí Jesus vai contar outras parábolas, né? Quem puder aí em casa ler este capítulo 13, Mateus capítulo 13, é muito interessante, porque Jesus traz várias parábolas que estão conectadas com o seu ensinamento, da importância que a gente precisa estar observando as nossas atitudes perante a vida e compreender em que patamar nós estamos e o que nós precisamos fazer, não é? E aí ele começa. Exatamente. E você vê como o Espiritismo ele abre um leque para o entendimento, porque naquilo que você leu, numa outra perspectiva religiosa, era como se Jesus estivesse em dado momento excluindo da possibilidade do entendimento alguns povos em detrimento de outros. Mas o Espiritismo, ele nos mostrando justamente esse descortinar da verdade, falando não pela parábola, porque já estando a maioria dos homens com um desenvolvimento intelectual amadurecido, já dá para trazer algo mais fácil de entender, né? Algo mais, digamos assim, descortinado, aberto, jogado às cartas, vamos dizer, para o entendimento. Então a gente vê que para os apóstolos já havia um campo, não é? Dentro de si, de abertura para compreender algo mais, pela experiência, pelo exercício mesmo da aceitação do que vem do divino. Sim, a aceitação, porque muitos se perdem, não é porque não estejam em momento ou preparados, mas sim porque não permitem-se essa abertura para o entendimento de algo novo, de algo que realmente modifique uma forma de pensar, uma forma de agir e até uma essência de existir. Esses são como que trancafiados pela questão do orgulho, pela questão da vaidade. Mas aqueles outros que já se encontram amadurecidos e abertos para novos entendimentos, utilizando a via da humildade, eles já são mais acessíveis, né? A questão do que se vai trazer. Então Jesus ele fala muito claramente, né?
que a eles é dado compreender determinadas coisas e a outros ainda não. E aí a gente vai, pelo que o Espiritismo nos traz, justamente entendendo essas demandas e muitas outras, como o ponto que Emmanuel traz aqui, que é justamente de Mateus 13, que Maria Lourdes leu aí, só que o ponto 23, que é justamente a parte, né, que Melry já leu, mas vamos repetir novamente. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 70 e a 30 por 1. 60, 70, 80, existe, né? A gente vai recebendo e a produção ela vai variando. Isso aí a gente vai entendendo pela própria prática da vida. E Emmanuel diz o seguinte: efetivamente a vida é comparável ao trato de solo que nos é concedido cultivar. Esse solo, a gente sabe que é, na essência, a nossa vida, o nosso eu, aquilo que a gente tem de fato a descortinar nessa carapaça que vamos criando pelo uso do intelectualismo, né, em detrimento daquela parte mais sensível, que é a parte moral, a parte espiritual. A gente vai realmente se colocando em um tipo de evidência na disposição do que somos, que muitas vezes nos faz esquecer ou deixar de forma secundária o que é essencial, né? E isso, com o tempo, vai ficando de forma tal que a gente vai se distanciando da essência que somos, natureza. E aí não é de se estranhar o que a gente vê na nossa própria casa planetária, né? Nas dificuldades que enfrentamos no dia a dia, nas catástrofes que o planeta vai recebendo, essas energias de destruição, de conflito, né? E respondendo de forma violência, porque a ação nossa, ela vai trazer uma reação para o meio. Essa reação, se for de bom grado, logicamente ela trará bons fluidos. Mas se for sempre uma atração, uma ação, né, de invigilância, uma ação de violência, uma ação de conflito, a gente não vai querer esperar a resposta da vida de forma diferenciada. E isso vai fazendo com que essa nossa gleba, esse nosso solo, ele vá ficando realmente em circunstâncias tais que o cultivo se torna cada vez mais evidente. E não só nesse sentido, né, da mudança do paradigma, da mudança da ideia, mas também naquela questão do conhecimento que vai chegando, que vai progredindo, do entendimento que vai se fazendo diferenciado, porque na medida que eu chego a um determinado grau no meu desenvolvimento de ser imortal, vai chegar um ponto que eu vou ter que começar a refletir sobre novas ideias, sobre novos parâmetros, principalmente quando eu começo a me desviar muito daquela trajetória. E aí vem a misericórdia de Deus, que sempre nos concede, né, oportunidade de trato desse solo, das nossas experiências em erro, em falta, concedendo a oportunidade justamente desse cultivo, para que com isso a gente mesmo possa mostrar o que evidenciamos em nós, da verdade como ela é, como Cristo trouxe.
e não da forma com que muitas vezes nós a interpretamos equivocadamente, erradamente. Isso. E aí, né, ele vai trazendo no segundo ponto, Queiroz, justamente essa fala introdutória que você fez, né? Então, ele diz que efetivamente a vida, né, é comparada ao solo que nos é concedido cultivar. Aí, assim que ele diz isso, ele traz uma dica, né? Se você compreende que esse solo que Jesus diz, essa terra, o trato, né, que você vai dar à tua vida, ele começa dizendo: ergue-te cada dia e ampara o teu campo de serviço. E uma coisa, Melry, que é interessante, olha que ele coloca tudo no imperativo. Isso, exatamente. É um ordenamento. Isso. Não é? Exatamente. É interessante isso. Ergue-te. Né? Levanta-te. E isso, Queiroz, além disso, ele diz cada dia. Não é hoje, né? Não é amanhã, é todos os dias. Ergue-te cada dia e ampara o teu campo de serviço, a fim de que esse mesmo campo de serviço te possa auxiliar. É a história da sintonia, né? É a história do que eu dou e, consequentemente, vou receber. Porque Emmanuel, ele vai fazendo uma conjunção de detalhes para a gente compreender o processo natural da vida. Exatamente. É muito interessante isso. E aí, veja bem, o que é que ele traz? Depois desse segundo ponto, ele traz uma coisa interessante. A sementeira é a empreitada, o dever a cumprir, o compromisso de que te incumbes. O terreno é o próximo que te propicia a colheita. Ou seja, a sementeira, o que você vai semear, é a tua empreitada, né? É a tua responsabilidade que tu vai semear. É o teu dever a cumprir. E é o compromisso que está sobre a sua responsabilidade. Sobre sua égide, sobre sua né? responsabilidade. O terreno. Quem é o terreno? O terreno é o próximo, que te propicia colheita. Porque, lógico, é tão interessante isso, Queiroz, porque é uma compreensão de que nós não estamos neste planeta para vivermos isolados. Então, viver isolado é não ter nada a plantar ou a semear, a não ser para mim mesmo, né? As pessoas que vivem isoladas, sozinhas, elas não têm o que trabalhar nelas. As virtudes, porque eu só trabalho as virtudes, que é minha sementeira, as sementes que eu vou plantar, são as virtudes que eu quero desenvolver em mim com o outro. E é interessante essa base que Emmanuel nos traz, porque ele joga isso aí justamente no que Mateus traz nesse ponto do versículo 13, né? Porque quando Cristo diz que este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1, nesse momento aqui, né, obviamente ele está falando naquilo que o indivíduo tem a ofertar, da sua compreensão do que ele pega, do que ele assimila com relação à vida. E é obviamente que isso aqui vai afetar o seu trato de relação com o outro. Não é verdade? Porque se ele não abre um espaço para a compreensão dos seus atos, não coloca sua mente numa postura de aprendizado, e se a senhora, tanto do conceito como das iniciativas, de forma rígida, né? É óbvio que ele vai prejudicar muito, não só o seu caminhar, como o caminhar daqueles que a vida vai convidar no ciclo de relações a estar consigo. E você não consegue crescer sem esse entendimento primeiro.
Por quê? Para eu chegar nesse patamar aqui que Emmanuel coloca, né? De verificar o símbolo do terreno com a questão do próximo, eu tenho que, antes de tudo, começar a frutificar em mim justamente esse entendimento, essa compreensão, para que eu possa assegurar-me daquilo tudo que eu vou fazer com as minhas relações, com a proximidade do que eu vou encontrando no caminho. E isso coloca realmente um ponto muito importante na vida de relação, porque facilita bastante a marcha. Quando a pessoa se fecha nessa produção, né, como diz Emmanuel aqui, em cada dia, sem esse amparo para o campo de serviço que lhe compete, que é dever mesmo dele, nesse imperativo aqui que Emmanuel diz, né, que a gente deve se erguer, a gente deve amparar o nosso campo de serviço. É óbvio que o caminho ele vai, vamos dizer assim, ficando enegrecido. As nossas energias começam a entrar em processo de desalinhamento com o todo universal. E isso só vai trazer consequências danosas à vida. E não só à vida, como também à saúde. Sim. Não é? Porque na medida que o meu corpo vai sentindo energias de desafetos, energias de conflito, energias de incompreensão, deletérias, de várias formas, vai afetando o metabolismo celular e, obviamente, abrindo espaço para muitas doenças, para muitos campos que vão proporcionar dificuldades mesmo com o próprio corpo, que seria aquele que deveria estar dando a oportunidade da produção, pelo entendimento, né, do ser para o equilíbrio e consequente expectativa de serviço, para auxiliar, né? E Emmanuel prossegue, explicando que a sementeira, essa aí a gente já leu, né? Já. O ponto 4. Lavrar o talhão, ou seja, a terra, preparar para produzir, né? Ter cuidado com a terra, é dar de nós sem pensar em nós. É aquela espontaneidade no serviço, né? Na forma do agir. Porque, Queiroz, é interessante quando ele coloca aí, ou seja, como se não, sem esse olhar, né, para que para trabalhar a terra, né, mexer na terra, quem é a terra? Que ele fala inicialmente, a terra é o outro. Então, para eu trabalhar, eu cultivar as minhas sementes, eu preciso dar de mim mesmo. O que eu sou, né? Porque nós não podemos conviver com o outro na fantasia de nos mostrar, de mostrar o que a gente não é. Porque um dia ou outro a nossa máscara vai cair. Então, para que eu possa trabalhar com o outro, eu preciso fazer esse mergulho íntimo de quem eu sou também. E isso é tudo um processo. É tão interessante porque esse tema que Emmanuel traz é um mergulho profundo no nosso autodescobrimento. Porque no momento que eu reconheço esse outro como uma terra que eu estou semeando e que vai haver uma troca, o que eu semeio em você, eu vou colher e vice-versa, né? Porque nós estamos estou colocando nós dois como exemplo aqui, numa vida de relação. Tudo que é plantado vai ter uma colheita, e essa colheita não tem como a gente fugir dela, mas Emmanuel vem esclarecer esse processo, né? Emmanuel vem nos mostrar como é esse mergulhar nesse autodescobrimento.
Primeiro que a gente precisa saber quais são as sementes que a gente tem. Quando ele diz dar de si mesmo, é dar o que eu tenho. É o que eu sou. O que eu estou dando ao outro, o que eu estou plantando no outro, né? De mim mesmo. Como é que eu me relaciono? É isso que a irmã está trazendo a gente refletir. Como é que eu me relaciono com o outro? Eu sou aquela pessoa que estou cada vez mais buscando me achar que sei tudo e que a minha relação com o outro é sempre de mostrar o erro do outro. Eu estou dando, é essa energia que eu estou dando de mim. Ou eu estou exercitando a aprender a ouvir as opiniões, as experiências do outro e poder até compartilhar as minhas experiências, não querendo que as minhas sejam melhores. Então, esse momento que você vai compreendendo, porque veja, ele inicia lá em cima, Queiroz, dizendo que a gente tem que se erguer todos os dias, ou seja, a gente tem que o quê? Levantar, né? Deixar fluir de nós o melhor, porque se eu estiver cheio de preocupações, de dores, de raiva, de medo, de inseguranças, eu não vou conseguir erguer-me. Eu vou estar, talvez até de pé, mas vou estar olhando para baixo, vou estar pesado. Então, quando ele diz, quando alguém chega para você e diz, erga-te, o que a gente, só de ouvir a palavra, erguer-se, nós compreendemos que é estar diante da vida, né? Estar numa posição de integridade naquele momento. É como se fosse um resumo do autodescobrimento. Essa imposição de Emmanuel é como se fosse aquela chamada, meu filho, se está errado, modifique. Exatamente. Olhe direitinho o que você está fazendo. Olhe por que a sua relação com o outro está tão difícil ou tão complicada. E nesse sentido, depois que você observar, depois que você interagir, ampare, né? Comece a esse processo de modificação amparando o teu campo de serviço. Porque o campo de serviço é justamente esse processo, né, de burilamento íntimo mesmo, que vai me dar a condição de tratar melhor a pessoa. Não é? É por isso que a gente vê como a gente pega o entendimento do que a gente acha, né? E quando Emmanuel traz, ele aprofunda de uma forma tal que em poucas linhas a gente tem condições de sair analisando, até para fazer um seminário de autodescobrimento com relação à história do convívio, da convivência. E outra coisa, eu quero completando aqui, quando ele diz lavrar o talhão é dar de nós sem pensar em nós, eu compreendo que não é só a gente pode olhar superficialmente que é assim, eu preciso doar ao outro sem que eu pense muito em mim. Eu compreendo que vai para além disso. Eu já estou tão nesse movimento de consciência que eu vou fazer o outro e eu não vou estar preocupado se aquilo vai dar boas ou más sementes para mim. Eu vou estar simplesmente, desculpe, que era só para concluir. Você que está falando. Eu vou estar consciente da minha ação positiva perante o outro. Então vai ser natural. Olha só, lavrar o talhão, né? Cultivar, mexer nessa terra, cuidar, preparar essa terra, é dar de nós sem pensar em nós. E isso aqui, Emmanuel, o que eu queria dizer é que Emmanuel está catucando aí, está cutucando a história do milímetro. Exatamente. Coisa que no movimento espírita a gente não vê, né? A gente não vê ninguém melindroso, principalmente médiuns, né? Quando traz aquela mensagem que alguém pega, começa a ler, fazer uma análise, uma crítica, como tem mesmo que ser feita, né?
e até mesmo algumas discussões que desagradam no trato e tal, e as pessoas vão se enchendo, vão tomando um ar, né, de raiva, né, um ar de indignação, como se o que nós tivéssemos fosse de fato a essência sem poder ser modificada. Nada no mundo é essência que não pode ser modificada, porque nesse mundo que é a gleba que a gente está no trabalho, né, dentro desse mundo não existe anjos. Todos nós somos perfectíveis não quer dizer perfeitos, e quem é perfectível está no caminho. E olha, não é no caminho ainda, como eu lembro de Haroldo, né? Não é no caminho para ser anjo ainda. É no caminho para sermos gente, seres humanos. Então, sempre que na perspectiva houver alguém que traga algo, mesmo que no desagrado, para que a gente possa refletir, para que a gente possa analisar, a gente deve livrar a nossa base de energia do milindre e ouvir, fazer um esforço, aceitar, analisar, questionar sim, mas na perspectiva do que o Cristo trouxe, na perspectiva do que a verdade nos induz nessa sementeira, né? Para que a gente possa cada vez mais multiplicar o nosso trabalho, o fruto do nosso trabalho. Se hoje ele está dando 1, que amanhã ele possa dar 30, 60, para chegar a 100. É um caminhar. E sem a autoanálise, sem a perspectiva de verificarmos as nossas possibilidades de acerto, mas também de erros, a gente não vai conseguir. Porque ou eu estou aqui abrindo-me para o caminho da humildade, que é o caminho que vai me facilitar a jornada do entendimento, ou eu me fecho naquele caminho da autoafirmação, no sentido de não permitir-me novas concepções, novos entendimentos, e com isso dificultar em muito, não só a relação, porque quando eu ajo assim eu começo a querer impor. A minha ideia, a minha forma de agir, a minha forma de pensar para o outro. E quantas, falando, né, na questão de relação homem-mulher, de casais, né, de lares, quantos lares não são desfeitos justamente por as pessoas quererem impor o seu modo de agir, o seu modo de pensar e o seu modo de ser, anulando a certo ponto o outro, que o outro não, chega a um ponto que não aguenta mais e joga a toalha. Então a gente tem que aprender a refazer a nossa trajetória, como Emmanuel diz aqui, erguendo-nos a cada dia, amparando o nosso campo de serviço com essa abertura, deixando a humildade fazer parte da nossa vida, no sentido de estar nos auxiliando mesmo naquilo que eu posso questionar, naquilo que eu posso receber, para poder, nessa análise interna, nesse trabalho íntimo, compreender mais, colaborar mais e, nesse entendimento, viver melhor com o outro. Porque o outro ele está para me ensinar também, não é? Não é apenas aquela base de eu estar aqui e eu vou ter que te ensinar, não. Há uma troca, né? E muitas vezes, em muitas relações, a gente aprende, eu acho que até em maioria das vezes dos casos, a gente aprende muito mais, a gente tem que estar nessa abertura, porque a gente está ali para aprender muito mais do que muitas vezes eu possa dar.
É óbvio que eu sempre vou poder contribuir, vou poder dar, mas o receber numa perspectiva de sabedoria, de uso da fé raciocinada, da verdade que o Cristo trouxe no Evangelho, é mais do servir para receber em termos de aprender, de ver o que o outro pode contribuir para o meu melhoramento. Isso, Queiroz. E aí, Emmanuel vai trazer mais um ponto, né? Esclarecendo, ele traz esse lavrar o talhão é dar de nós sem pensar em nós. Aí ele continua nos trazendo o entendimento, quando ele diz: basta plantes o bem para que o bem te responda. E aí Emmanuel nos fala da grande lei de ação e reação, né? De que nós não, logicamente, nós não vamos fazer algo para ter aquilo em troca, mas vai ser natural que a energia que nós possamos colocar, ela virá de alguma forma, até porque, Queiroz, o primeiro beneficiado de alguma atitude, de alguma palavra boa, de algum pensamento bom, somos nós. Então, a resposta já veio, não é nem do outro, mas já de nós, a partir de nós, né? Então ele diz: basta plantes o bem para que o bem responda. Para que o bem responda, no entanto, é imperioso agir e perseverar no trabalho e nunca esmorecer. Porque quando nós fazemos esperando imediatamente o retorno do outro, e esse retorno do outro não vem no nosso tempo, aí ele diz: nós podemos esmorecer. Por isso que Emmanuel coloca, e ele já compreende as consequências, porque nós ainda estamos no processo do autodescobrimento e carregamos ainda toda uma carga de energia das nossas carências afetivas, que queremos sempre ser alimentados na nossa afetividade. Então nós estamos sempre querendo dar para receber algo em troca, não é? Para receber um aconchego, para receber um carinho, e muitas vezes nós possamos dar e nem naquele momento o outro não está podendo retribuir no mesmo momento. Mas isso não quer dizer que em outro momento esse que nós tratamos bem ou fizemos algo não seja também no momento que necessitamos, mas não pode ser na hora que a gente quer, né? E aí ele vai justamente fechar dizendo, desculpa, aqui, por isso, olha só, por isso, no entanto, é imperioso, é imprescindível agir e perseverar no trabalho e nunca esmorecer. Também puxa aí a questão da fé, da confiança, né, naquilo que ele tende a realizar. E do desapego também, não é? E consequentemente, é óbvio, ter no Evangelho essa fonte realmente sagrada, salutar, que nos alimenta com a esperança, com a verdade que está presente para nos favorecer a vida. Isso. Não é? Porque quando a gente vê nesse campo de dificuldade, nesse campo de crise, né? Nesse campo de catástrofe, como eu já falei, que a nossa própria energia, a nossa própria ação no erro proporciona, porque sim, se existe dificuldade, se existe doença, se existe catástrofes de formas exacerbadas, é porque a nossa energia está proporcionando, em termos de coletividade, desarmonias que estão afetando não só o outro, mas todo o conjunto de relação que nos cerca no planeta como um todo. É obviamente que isso, em muitos, favorece um desestímulo, favorece uma energia desfavorável ao crescimento, à melhoria, porque é como se matasse a esperança. E a gente se deixa envolver por energias dessa magnitude, geradas e produzidas muitas vezes por nós mesmos, pelos nossos desacertos, a gente acaba dificultando o trajeto do nosso próprio caminhar.
Agora, quando a gente robustece a nossa fé na verdade do que o Evangelho traz, evidenciando que quem está acima de tudo e o verdadeiro governo de tudo é o Cristo de Deus. Ele sim está no leme das coisas. A gente entende que somos ainda seres que falham, mas que com uma perspectiva enorme de crescimento e de melhoria. E que em virtude disso é passageiro a crise, é passageira a dificuldade. Basta o meu movimento no sentido de fazer a parte que me compete nesse lavrar, né, da gleba, nesse lavrar, nesse entender de compromisso com a realidade como ela é. Como ela é, não como eu quero. E nesse sentido, a fé, a esperança, ela vai ficando robustecida. E a nossa verdade, a nossa razão, ela vai ser alicerçada numa perspectiva de mudança de rumo moral, num processo educativo que vai favorecer a marcha, que vai proporcionar melhorias com trabalho, com dedicação, com perseverança, com otimismo, com fé, agindo na caridade para comigo e para com o próximo. E aí a coisa toma outro rumo, a coisa se mostra numa perspectiva diferenciada. E tudo que nos aparecer será muito mais facilmente, né, resolvido, e a gente vai ver que nem tudo é tão complicado como se parece. Isso. Então, essa tua fala, que está bem pontuada no que ele vai trazendo agora, né? Que ele diz: qual ocorre a lavoura comum? É preciso contar com o aguaceiro, com a canícula, que é o calor forte, o granizo e vento, a praga e o detrito, ou seja, as dificuldades, as adversidades da vida, né? Então, como ocorre conosco essas adversidades, é que nós precisamos ficar atentos de como nós vamos dar a resposta, que é como você falou. Aí Emmanuel traz uma outra coisa que é interessante: não valem reclamações. Não vale a gente reclamar, porque a reclamação é uma energia desnecessária e perdida. Porque a reclamação, ela não vai trazer uma ação, mas a análise do que está acontecendo aí sim. Porque nós precisamos analisar as dificuldades para encontrarmos as respostas mais adequadas no nosso comportamento. Porém, a reclamação, ela às vezes distorce a realidade, né? Ela traz toda uma carga de energia doentia, né? Como a raiva, a mágoa, a angústia, e nos atrapalha. Então ele diz: não vale a reclamação. Remove a dificuldade e prossegue firme. Ou seja, tem um obstáculo no caminho, no lugar de dizer: ah, meu Deus, eu não consigo, ah, meu Deus, está muito difícil a vida, ah, meu Deus, o que é que você pode fazer? Né? Então remove essa dificuldade. Essa dificuldade eu posso encontrar um meio para resolver. É esse o foco que nós precisamos ter. Aí ele diz: remove a dificuldade e prossegue firme. Isso não quer dizer que remover a dificuldade é agora. É nesse momento. Ou queira esconder ela, ou querer se livrar dela, como muitos fazem. Exatamente. Né? Porque muitas vezes, Queiroz, a gente acha que quando diz assim, remova a dificuldade, já vai vir uma coisa pronta e aquilo ali vai... Às vezes nós vamos levar um tempo. E lembra que aqui é outro imperativo de Emmanuel. Somos nós que temos que fazer o esforço, o trabalho, a labuta para nós removermos a dificuldade. E prosseguindo firme. E aí ele diz: e acima de tudo, importa o rendimento da produção para o benefício de todos. Ou seja, que o que você está fazendo não vai beneficiar só você.
Porque imagine... Tem que ser no benefício comum. Né, na família, se há uma dificuldade e você só reclama do marido, ou você só reclama do filho, ou o marido só reclama da esposa e a gente não senta para conversar. O que está acontecendo? O que eu posso fazer para melhorar? Quais as mudanças que eu preciso ter na minha vida? Eu preciso ter. Porque às vezes a gente quer que o outro mude. A dificuldade não sou eu, é o outro. Porque eu posso até auxiliar, mostrando para o outro, olha, aquilo que você fez, talvez teria uma outra forma, o que você acha? Isso você está auxiliando e tirando uma dificuldade, uma barreira, né? Mas isso é extraordinário quando ele diz, é imperioso agir, perseverar no trabalho e nunca esmorecer, né? Que ele fala mais acima. Porque quando a gente reclama, a gente não move a dificuldade, e não beneficia nem a nós, nem ao outro. E aí, ele continua. Se alguém te despreza, menoscabando a suposta singeleza do encargo que te coube, esquece a incompreensão alheia e continua plantando para a abastança geral. Se alguém... Porque às vezes, é tão interessante isso, né, Queiroz? Às vezes o trabalhador está ali no caminho, fazendo tudo direitinho, ou seja, em casa, ou no trabalho, na casa espírita, onde for. Aí, de repente, houve uma crítica, aquilo que você disse do Milindre, houve uma crítica de uma pessoa. Pronto. Você quer acabar com o trabalho, você quer sair da casa, você quer, e muitos fazem, abandonam até a doutrina, em detrimento da desilusão por uma pessoa. Confundem, né? A doutrina com aquele que também, junto com ele, do jeito dele, está formando o corpo, né, de pessoas que necessitam dela. Compõe um movimento que é diferente da doutrina. O movimento espírita é uma coisa, a doutrina espírita é outra. O movimento somos nós, falhos. E se não houver o diálogo, se não houver a harmonização, o trabalho rui e a oportunidade vai ficar dificultada. Se hoje eu poderia realizar de uma forma mais satisfatória, se eu deixo para amanhã, se eu quero me livrar do problema dessa forma, né? Sem o trabalho, sem o trato, sem o zelo, sem o contornar e o entender para passar pela dificuldade, melhorado, gente, o de mantê-lo vai ser grande lá na frente. Exatamente. Então, isso é tão interessante para a gente analisar nas nossas famílias, bem próximo de nós, não é? Como nós estamos, muitas vezes, uma pequena crítica, às vezes, traz uma energia tão difícil na casa. E aí, mano, Queiroz, hoje eu estou só eu lendo, né? Muita gente não se recorda de que o pão-alvo sobe a mesa. Sob a mesa, em cima da mesa. Sob a mesa, à custa do suor de quantas mergulham as mãos no barro da gleba, a fim de que a semente... Retificando, ele vai subir a mesa mesmo. Ou seja, Emmanuel está dizendo aí que o pão, para poder estar na mesa, né? Ele só vem, só aparece lá daquele bonitinho, à custa de muito suor, de quantos mergulham a mão no barro da gleba. Na terra, né, para plantar. Né? A fim de que a semente possa frutificar. Né? A gente vê ali o pãozinho gostoso, quentinho, que a gente passa aquela manteiga maravilhosa, mas não sabe o que houve de todo o processo antes até chegar da semente ao fruto. E a produção, a realização, para que aquele alimento ali estivesse. E a nossa vida também é assim, né? Exato. Só vencendo mesmo dificuldades, só passando a entender e analisar, né, a questão das reclamações, entendendo mesmo, né, a questão das incompreensões, não agindo de forma melindrosa, mas de forma
conciliadora, né? Agindo de forma conciliadora e não melindrosa, é que eu vou poder ir além, é que eu vou poder saciar-me no fruto que virá. Exatamente. E aí Emmanuel prossegue, né, Queiroz, dizendo: quando essa ou aquela pessoa te requisite a descanso, sem que a tua consciência acuse fadiga, não acredites nessa ilusão. Mas você está trabalhando demais, você faz demais. Se você percebe que aquilo, né, que aquilo te faz bem, que aquele movimento, aquele trabalho te ergue ainda mais nessa busca do teu autoencontro, né, que aquilo te favorece, logicamente que é necessário os momentos de descanso. E aí ele continua na frente: a ferrugem do ócio consome o arado muito mais que a movimentação no serviço. Então o serviço do bem, né, o serviço ao próximo, traz sim, né, todo um suor, todo um trabalho. Porém o ócio, esse sim, meus irmãos, é que corrói, né? É o que realmente dificulta essa ferrugem de sairmos de nós e fazermos algo para os outros. Então, trabalhe e confia na certeza do que o Senhor da obra te observa e segue vigilante. Não duvides nem temas. Dá o melhor de ti à seara da vida. E o divino lavrador, sem que percebas, pendurará nas frondes do teu ideal a floração da esperança e a messe do triunfo. Lindo, né? Que bálsamo para nos encorajar nesse trabalho bendito que é o nosso autoaperfeiçoamento, o nosso autoencontro, o nosso autodesenvolvimento, e consequentemente estaremos favorecendo o desenvolvimento e o trabalho de todos. E de realização e de convivência, né? Com certeza. Então, que possamos, meus irmãos, andar cada vez mais de braços juntos e unidos, cientes de que, como diz Emmanuel, o Senhor da vinha sempre estará nos observando, nos acolhendo, nos dando perspectivas, e que, vencida a dificuldade, o triunfo será algo que nos aguarda. Esse triunfo vai colaborar conosco para a melhoria de vida, não de uma forma não de uma forma individualista, mas de uma forma coletiva, porque só na coletividade é que o bem de fato dará frutos e produzirá as suas melhores perspectivas. Muito obrigado pelo estudo da noite, né? Eu acho que aprendemos bastante, não é isso, Mariluz? Com certeza. E que a gente possa cada vez mais estar unidos nessa nossa marcha maravilhosa com o Cristo de Deus. Até quarta-feira que vem, com mais um Página Aberta, às 20 horas, horário local do Nordeste, 21 horas, horário de Brasília. Fiquem conosco. E até lá, né?